Bom dia, prezados alunos. Hoje, dia 4 de maio de 2020, vamos começar a falar de resíduos sólidos. Gostaria de mencionar com vocês que seria de extrema importância se vocês já começassem a ler as ABNTs, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vocês, como futuros engenheiros, se utilizarão muito da BNT. Com resíduos sólidos não é diferente. De acordo com a BNT 10.004 de 2004, os resíduos sólidos são todos aqueles que são encontrados tanto no estado sólido quanto no semissólido, originários de atividades de origem diversas, como, por exemplo, a hospitalar, a agrícola, a doméstica, a comercial, industrial, serviços urbanos e de varrição. Fica incluído também o lodo da estação de tratamento de água, das ETAs, e os lodos das ETS, das estações de tratamento de esgoto. Outros rejeitos, o que seriam rejeitos? Primeiramente, é tudo aquilo que não pode ser reutilizado ou reciclado. Então, outros rejeitos também são classificados como resíduos sólidos, como, por exemplo, os resíduos gerados no controle de poluição atmosférica, já trabalhado com vocês em aula anterior. Eu dei o exemplo no primeiro bimestre do filtro de manga, do ciclone, os lavadores de gases, que são sistemas de contenção, de controle de poluentes de emissão atmosférica. Quanto à classificação dos resíduos sólidos, de acordo com a ABNT 10.004 de 2004, os resíduos sólidos eles podem ser classificados quanto à sua periculosidade em duas classes. Na classe 1, que são os resíduos perigosos, e na classe 2, que são os resíduos não perigosos. E essa classe 2 ela é subdividida tanto em classe 2A quanto classe 2B. A classe 2A seriam os resíduos não inertes e a classe 2B seriam os resíduos inertes. Vamos conversar um pouco de resíduos perigosos. Como nós sabemos se um resíduo é perigoso ou não? De acordo com essa BNT, os resíduos perigosos são todos aqueles que, em função de suas características, tanto de inflamabilidade, patogenicidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, entre outras características, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. Os resíduos não perigosos são todos aqueles resíduos não enquadrados como perigosos, ficou uma coisa óbvia. Então, se você souber classificar um resíduo perigoso, tudo aquilo que não for perigoso, consequentemente, será um resíduo não perigoso. Mas os resíduos não perigosos, para nós identificarmos se eles pertencem à classe 2A ou à classe 2B, será necessário um ensaio de solubilização, conforme a BNT-NBR 10.006. Esses resíduos não inertes, eles podem possuir características de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Caso não possuam nenhuma dessas características, eles devem ser enquadrados em classe 2B, ou seja, em inertes. O que eu acho super bacana, eu consegui para vocês, é claro, eu deixei de forma confidencial o nome do laboratório que executou esse laudo de caracterização de resíduos e o nome do empreendimento no qual contratou esse laboratório. Mostra certinho, inclusive é de um laticínio, no qual ele contratou o laboratório classificar esse lodo DTE para ver se tinha alguma substância perigosa ou qualquer situação que o classificasse como classe 1. E com a leitura desse laudo, vocês vão ver
foi classificado como classe 2A, não inertes. Então, eu peço, por favor, para que vocês leiam. Não é obrigatório, porém, vai contribuir muito para a profissão de vocês no futuro. Agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre a classificação, né, referente à origem. De acordo com a Lei Federal 12.305 de 2010, que instituiu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, as origens dos resíduos podem ser domiciliar, de limpeza urbana, sólidos urbanos, comerciais, resíduos de serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduos de construção civil. Temos também os resíduos agrossilvopastoris. Olha o quanto de resíduos nós temos. Não esquecendo também dos resíduos de serviços de transporte e os resíduos de mineração. O que seriam esses resíduos domiciliares? São aqueles resíduos originários de atividades domésticas em residências urbanas, os famosos lixos domiciliares. Os resíduos de limpeza urbana seriam aquelas limpezas procedentes da varrição, limpezas de vias públicas e logradouros, além dos demais serviços de limpeza urbana. E os resíduos sólidos urbanos? Constituem-se a somatória dos resíduos domiciliares mais os resíduos de limpeza pública. Vamos dar outro exemplo de resíduos de limpeza urbana. A poda de árvore, velho. Quando a prefeitura realiza uma poda de árvore, para onde que vai esse resíduo de limpeza urbana? Correto? Ele pode ir para uma compostagem, pode ir para um aterro, isso vai depender muito, pode ser reutilizado a lenha da árvore. Vamos conversar agora dos resíduos comerciais. Os resíduos comerciais nada mais que são aqueles resíduos oriundos de atividade comercial desenvolvida. Por exemplo, cada comércio vai ter o seu resíduo especificado. Um restaurante não pode ser comparado com uma loja de comércio, como, por exemplo, Casas Bahia, Loja 100. Por quê? Porque em restaurantes, a predominância desse resíduo será a matéria orgânica. Seria o resto de comidas, além de plásticos e embalagens. Já as lojas, a predominância é maior para plásticos, papéis, papelão, devido às embalagens. Já os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico são os lodos advindos das estações de tratamento de água e das estações de tratamento de esgoto dos respectivos municípios. Já os resíduos industriais são os resíduos gerados dos processos produtivos e instalações industriais. Vamos dar um exemplo para vocês aí do laticínio. O laticínio, o que ele gera de resíduo sólido? Ele gera papel, papelão, plástico, bombona, lâmpada fluorescente, que é o resto da produção. Ele gera o lixo, né, do banheiro, né? Alguns geram resto de matéria orgânica, porque os restaurantes são instalados dentro da unidade da fábrica. Temos algumas fábricas que possuem o seu ambulatório, dependendo do porte, né? Que são os resíduos de serviços de saúde. Está vendo o rol de resíduos industriais? Temos os resíduos de serviços de saúde, que são todos aqueles resíduos gerados no serviço de saúde e no serviço de assistência sanitária à população. Conforme a resolução CONAMA 358 de 2005, os resíduos de serviço de saúde, eles são divididos em 5 grupos. Tudo isso vai depender da sua periculosidade. Tem o grupo A, o B, o C, o D e o E. O que seria o grupo A? São os resíduos que, com a presença de agentes biológicos, que em razão das suas características de maior virulência ou concentração, pode oferecer algum risco de infecção, como, por exemplo, as culturas
tecidos, órgãos e vísceras. Já o grupo B, todo aquele resíduo que possui substâncias químicas que são passíveis de oferecer risco à saúde pública ou ao meio ambiente, em função das suas características de inflamabilidade, toxicidade, corrosividade ou reatividade, como, por exemplo, os produtos hormonais e produtos antimicrobianos. Já o grupo C, quaisquer materiais resultantes de atividade humanas que possuam radionuclídeos em quantidades maiores aos limites de eliminação determinados em normas de Comissão Nacional de Energia Nuclear. Um belo exemplo é o raio-x, né? Ressonância magnética. Grupo D são todos aqueles resíduos que não oferecem risco químico, biológico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, sendo passíveis de ser igualados aos resíduos domiciliares. Por exemplo, são as sobras de alimentos em algum hospital ou acho que esse é o melhor exemplo, né? Alguma clínica particular. Grupo E, o último grupo, que são os materiais perfurocortantes ou escarificantes, como, por exemplo, as lâminas de bisturi, as lancetas, agulhas, scalp, entre outras. E, por último, vamos falar do resíduo da construção civil, que são resíduos constituídos, melhor dizendo, advindos das construções e obras civis, que são divididos em classe A, B, C e D, onde a classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, tais como construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura. Já a classe B são os resíduos recicláveis, tais como plástico, papelão, papel, metais, vidros, madeiras e gesso. Já a classe C são aqueles resíduos que não possuem tecnologia ou aplicações que sejam economicamente viáveis para reciclagem, reutilização ou sua recuperação, como, por exemplo, a lã de vidro. E, por último, temos a classe D, que são os resíduos perigosos, tais como tintas, solventes, óleos, vernizes, e entre outros. E essa classe D, ela é prejudicial à saúde e ela pode ser oriunda de demolição, reforma ou reparo de clínicas radiológicas. Vamos dar um exemplo clássico. Qualquer material que possua amianto em sua composição ou outro produto que possa causar prejuízo à saúde humana. Eu me equivoquei, falei para vocês que era o último, né? O resíduo de construção civil, mas tem mais resíduos aqui. Coloquei os resíduos de serviços de transporte e também os resíduos de mineração. Os resíduos de serviço de transporte são procedentes de portos, aeroportos, terminais alfandegários, etc. Já os resíduos de mineração são gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Agora eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a característica dos resíduos sólidos. As características, elas são agrupadas tanto em física quanto química ou ainda biológica. Característica física, ela é muito importante para a determinação da geração per capita, porque para você realizar um sistema de gerenciamento desses resíduos, como, por exemplo, uma estruturação de um pátio de compostagem ou até mesmo dimensionamento de um aterro sanitário ou uma central de reciclagem, você precisa saber a composição gravimétrica. O que seria essa composição gravimétrica? Seria você pegar lixo domiciliar de determinadas regiões do município, abri-las e ver qual a concentração de reciclável, qual a concentração de matéria orgânica, tem pilha, possui lâmpadas, para você ter uma
certa porcentagem, uma certa média, para você saber o quanto, qual a dimensão que será dessa central de reciclagem. Tem municípios que possuem 30%, tem municípios que possuem 70% de sua composição na totalidade para reciclável. Então, cada município vai ter sua composição gravimétrica. Isso vai depender muito se a predominância do município é rural, se a predominância é urbana, se o município é industrializado, se o município não é. Já as características químicas, destacamos principalmente o pH, que seria o potencial hidrogeniônico. Essa característica química é essencial para qualquer condição de biodegradação em ambientes aeróbios ou anaeróbios. Então, a partir da característica de um resíduo sólido, você vai saber qual o melhor método de tratamento desse resíduo sólido. É um sistema aeróbio? É um sistema anaeróbio? E por último, nós temos as características biológicas, que são aquelas características pertinentes aos resíduos sólidos relacionados à população de micro-organismos, como, por exemplo, fungos, bactérias, actinomiceto, presentes no material, responsáveis, sim, pela decomposição da matéria orgânica. Também pode ser encontrados entre os resíduos orgânicos patogênicos, como bactérias, vírus, protozoárias, vermes, potencialmente causadores de doenças em seres humanos. Então, é importantíssima essa característica do resíduo sólido, a gente saber a característica biológica dele, até também para fazer o tratamento. Qual será o tratamento adequado desse resíduo com características X biológicas? Será uma autoclave? Será uma incineração? Ou uma pirólise? Que posteriormente nós iremos falar de uma em uma. Que nada mais é que procedimento e sistema de tratamento de resíduos. Agora vamos conversar um pouco sobre a importância das características dos resíduos sólidos. Essas características, além de serem determinantes na escolha dos métodos de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, elas têm sido utilizadas no desenvolvimento de inibidores de cheiro, retardadores ou aceleradores da decomposição da matéria orgânica. Então, as características físicas, químicas e biológicas, ela tem que ser conhecida no todo, para termos a ideia e a dimensão de qual a problemática, de qual procedimento adotaremos no acondicionamento, no transporte e, inclusive, no tratamento adequado de tal resíduo. Falando um pouco de gerenciamento de resíduos sólidos, o que eu tenho para dizer para vocês é que o gerenciamento ele deve ser realizado de modo integrado. Dessa forma, as fases de acondicionamento, é onde você guarda os resíduos, espera acumular para chamar o transportador, que é, na verdade, o coletor. E o coletor ele vai destinar a um aterro ou qualquer outro empreendimento no qual faça o adequado tratamento, a adequada reciclagem e, consequentemente, a sua disposição final. Então, tudo isso deve ser planejado de modo interligado, visando sempre resguardar os recursos naturais, a saúde humana e os recursos energéticos. Gostaria de falar um pouco com vocês sobre acondicionamento e coleta. O acondicionamento ele se dá em função da origem e periculosidade do resíduo, conforme mencionado em ABNT 10.004 de 2004. Está vendo a importância dessa ABNT? Ela vem se repetindo ao longo de nossa aula. Então você, como um bom aluno, vai pegar essa ABNT 10.004 de 2004. Nossas aulas são importantes, porém não são únicas. O nosso encontro não se acaba por aqui. Quanto mais vocês lerem leis, normas técnicas, mais completo ficará o seu conceito e entendimento sobre o assunto. Os resíduos sólidos domiciliares, eles devem ser acondicionados em sacos plásticos padronizados pela BNT 9.191 de 2008.
Já os resíduos de limpeza urbana devem ser acondicionados em containers ou metálicos. Então tá vendo que cada resíduo ele tem a sua ABNT, sua própria ABNT. O resíduo sólido domiciliar tem uma, certo? O resíduo de serviço de saúde vai ter outra, e assim por diante. Para a coleta seletiva, a resolução CONAMA 275 de 2001, ela estabeleceu alguns códigos de cores para os diversos tipos de resíduos adotados na identificação de coletores e transportadores. Vamos dar uma verificada no padrão de cores? Para papel e papelão, a cor terá que ser azul. Para o plástico, vermelho. Para o vidro, verde. Para o metal, amarelo. Para a madeira, preto. Resíduos perigosos, laranja. Resíduos ambulatoriais de serviço de saúde, branco. Resíduos radioativos, roxo. Resíduos orgânicos, marrom. E por último, a cor cinza, que é o resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação. Então, quem trabalha dentro de uma indústria, se quiser tirar um xerox desse anexo, começar a reparar dentro da fábrica que essas cores são padronizadas de acordo com o CONAMA 275 de 2001, vão ver que as fábricas elas seguem sim esse procedimento. Então é importantíssimo vocês saberem o que cada cor representa. Falando um pouco de resíduos sólidos industriais, eles devem ser acondicionados em função da sua periculosidade e estados físicos. Eles podem ser acondicionados em big bags, em containers em PET, bombonas, tanques, tambores, entre outros. Então o rol de acondicionamento ele é variado. A gente não tem uma ou duas ou três opções, a gente tem inúmeras, mas a opção melhor vai ser aquela que melhor vai se enquadrar quanto à periculosidade do estado físico do resíduo. A coleta ela deve ser feita por empresas licenciadas para o transporte de materiais e produtos perigosos, e essa empresa ela tem que estar em consonância com uma série de requisitos, como, por exemplo, a sua sinalização, a manutenção de equipamentos de segurança, as fichas de produtos de emergência, bombas, além de certificados de autorização de órgãos ambientais, tanto para a retirada quanto para o transporte dos produtos, e ainda a anuência da unidade receptora, que pode ser um aterro de resíduos perigosos, como, por exemplo, a classe 1, no qual em Tremembé temos a Resicontrol, e temos também a várias soluções ambientais, que fica em Cachoeira Paulista. Já o tratamento de exposição final vai depender muito da classificação do resíduo de acordo com a BNT 10.004 de 2004. Cada resíduo ela vai ter sua propriedade específica e tratamento específico. E o local, o destinatário, ele sempre vai ter que ser licenciado com a CETESB, em caso ele esteja se instalado no estado de São Paulo, e ele vai ter que ter, como eu posso dizer para você, cara, assim, ele vai ter que estar preparado para receber tal tipo de resíduo. Se você tem um resíduo de classe 1, você não pode descartá-lo em um aterro sanitário, no qual ele esteja apto somente a receber resíduos de classe 2. Então, ainda tem essa. Conversando agora com vocês um pouco sobre os tipos de processos de tratamento, nós temos os processos térmicos de tratamento, nós temos os processos químicos de tratamento e nós temos ainda o tratamento mecânico. O que seriam os processos térmicos de tratamento? São os métodos que se utilizam no aumento da temperatura para destruição ou inativação de micro-organismos patogênicos. Já os processos químicos são métodos normalmente utilizados, melhor dizendo, são métodos que se utilizam de um oxidante químico por um período de 15 a 30 minutos
para que haja o resultado esperado. Contudo, para a utilização desse processo, é necessária uma trituração prévia dos materiais a serem desinfectados. Já o tratamento bioquímico, ele acontece com a ação de seres vivos, os chamados micro-organismos, que se alimentam dos restos, quebram as moléculas e as transformam em uma mistura de substâncias. Já o tratamento mecânico é a realização de procedimentos com ocorrência física dos rejeitos. Vejamos quais são as formas existentes desse tipo de tratamento. Vamos começar com o processo térmico. A gente tem a autoclavagem, a gente tem o micro-ondas, a gente tem a pirólise e nós temos a incineração. A autoclavagem, ela é um método que se utiliza do vapor superaquecido sob condições controladas, que quando em contato com os resíduos infectados, promove a desinfecção dos mesmos. Temos o micro-ondas, que são métodos nos quais os materiais a serem tratados são submetidos à radiação eletromagnética de alta frequência, gerando assim, no final do processo, uma temperatura em torno de 98 graus Celsius. Já a pirólise consiste no aquecimento dos materiais a serem tratados em uma atmosfera sem a presença de oxigênio, podendo atingir temperaturas de até 1000 graus Celsius. E por último, nós temos a incineração, que é um método que queima os resíduos a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius por período, sendo que após esse estágio, os gases oriundos dessa queima também são elevados a altas temperaturas para que haja desintegração das moléculas de dioxinas e furanos. Tranquilo? Já o processo químico, nós temos como exemplo de processo químico a clarificação química, a eletrocoagulação, a cloração para desinfecção e a oxidação por resíduos. A clarificação química, ela vai remover a matéria orgânica coloidal, incluindo coliformes. Já a eletrocoagulação, ela remove a matéria orgânica, incluindo compostos coloidais, corantes e óleos, gorduras. Já a cloração, ela serve para desinfecção do resíduo. E a oxidação por ozônio também serve para desinfecção. Já o tratamento bioquímico, nós temos a biodigestão e a compostagem. Biodigestão é a decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigênio nos chamados biodigestores ou centrais de biogás. E temos a compostagem, que é a decomposição da matéria orgânica na presença de oxigênio em usinas de compostagem. E por último, temos o tratamento mecânico. Temos a reutilização e a reciclagem. A reutilização, ela vai dispensar o processamento. O resíduo, ele não é transformado em um novo produto, mas ele pode ser reaproveitado em diversas outras ocasiões. Já a reciclagem é o processo que visa transformar os materiais usados em novos produtos, com vista para a sua reutilização. Por esse processo, os materiais que seriam destinados ao lixo permanentemente podem ser reaproveitados. É possível reciclar materiais diversos, como, por exemplo, o vidro, o plástico, o papel e o alumínio. Agora, falando um pouco de Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o surgimento da Lei Federal 12.305 de 2010, ocorreu um marco na gestão integrada de resíduos sólidos. Alguns objetivos e instrumentos da lei, acima, ela promove a não geração, promove a diminuição, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, assim como disposição final ambientalmente apropriada dos rejeitos. Promove também a adoção, desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias limpas,
visando a minimização dos impactos ambientais. Ela fomenta também a diminuição do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos, o apoio à indústria de reciclagem, a gestão integrada dos resíduos sólidos, a prioridade nas aquisições e contratações governamentais. Então, percebe-se que a política nacional dos resíduos sólidos é tanto para o setor privado quanto para o setor governamental. Na parte governamental, ela fomenta os produtos recicláveis e reciclados. Fomenta que bens, obras e serviços que levem em consideração critérios compatíveis com padrões de consumo ambiental e socialmente sustentáveis. Faz um estímulo ao consumo sustentável e incentiva a integração dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis nas ações que englobem a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. E, por último, gostaria de reforçar novamente, pois eu já falei em diversas aulas com vocês sobre a logística reversa. Logística reversa, ela é definida, melhor dizendo, pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos como um instrumento de desenvolvimento socioeconômico qualificado por um conjunto de ações, procedimentos e meios designados a tornar viável a coleta e a sua respectiva devolução dos resíduos sólidos ao setor empresarial para o seu devido reaproveitamento no seu próprio ciclo produtivo ou em outros ciclos produtivos. Como ela é uma lei federal, surge-se uma decisão da diretoria da CETESB, que é o órgão ambiental estadual de São Paulo, decisão da diretoria número 114 de 2019, de 23 de outubro de 2019, mencionando o procedimento para incorporação da logística reversa no âmbito do licenciamento ambiental. Eu peguei as informações principais para vocês do que ela diz, de quais os empreendimentos que estão classificados para realizarem a adesão da logística reversa. E o que ela diz? Que os produtos, após o consumo, resultem em resíduos considerados de significativo impacto ambiental e produtos cujas embalagens sejam consideradas de significativo impacto ambiental ou componham a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, ou ainda tintas imobiliárias cujas embalagens vazias estão sujeitas à logística reversa, como, por exemplo, o óleo lubrificante, baterias automotivas, pilhas e baterias portáteis, lâmpadas fluorescentes, pneus, agrotóxicos, entre outros. Então, todos os empreendimentos no qual se englobam no que nós mencionamos aí, eles são obrigados a realizarem a logística reversa, visto que isso virou uma condicionante de licenciamento ambiental. Então, as próximas licenças ambientais, sejam de renovação, sejam de emissão de licença de operação, estarão sim condicionadas à implantação do respectivo empreendimento na logística reversa. Espero que todos tenham entendido